Para tudo, nação, hoje não é um vídeo comum. Hoje é aniversário do maior ídolo da história do Flamengo, Zico. São 508 gols, Libertadores, Mundial, tricampeão brasileiro. E eu começo falando dele porque quando o Flamengo vive uma turbulência, é importante lembrar o que é grandeza construída com estabilidade. Agora segura, senta aí, porque a notícia que eu vou trazer agora muita gente acordou lendo, é daquelas que fazem os torcedores esfregar os olhos, né? Felipe Luiz não é mais treinador do Flamengo, mesmo depois de 8-0, e vamos combinar, né? Isso é muito Flamengo, né? Uma goleada, esse tipo de coisa, é muito Flamengo. O time mete 8, o adversário com 1 a menos, você vai dormir feliz, mesmo sabendo que o time é mais limitado do Madureira, dorme tranquilo e acaba acordando pensando que o time engrenou, aí pega o celular e vê Felipe Luiz demitido. Mas preste atenção, essa decisão não foi por causa do jogo de ontem. A decisão já estava tomada. O 8-0 não mudou absolutamente nada, não mudou nada em relação ao pensamento da diretoria em relação a Felipe Luiz. Felipe Luiz deu entrevista coletiva sem saber que estava se despedindo. Foi comunicado depois, e isso mostra que o problema não era o resultado imediato, era um desgaste já acumulado. Vamos organizar assim, os pontos que levaram a essas decisões. Primeiro ponto, a renovação do Flamengo com o Felipe Luiz foi muito desgastante. Renovação contratual, ela não foi simples, teve divergência sobre planejamento, tempo de contrato, autonomia. Quando uma renovação vira queda de braço, a relação já começa a enfraquecer ali. Segundo ponto, divergências internas de comando. Existiram embates sobre reapresentação do elenco, cronograma de preparação e decisões estratégicas. Quando o treinador e a diretoria não falam a mesma língua, o ambiente já começa a tensionar, né? E terceiro ponto, o ambiente no elenco. Não é terra arrasada, mas havia uma insatisfação pontual, mudanças constantes, falta de padrão consolidado. Quando parte do grupo começa a questionar, a diretoria sente, né? Sente bastante. E o quarto ponto, o desempenho. O 8-0 não apaga que o Flamengo vinha oscilando contra os adversários organizados, o time tinha dificuldade, fora de casa, atuações abaixo, um elenco caro sem identidade clara. Talvez a diretoria tenha entendido que, pensando em Libertadores e Brasileiro, o trabalho não teria assim, consistência suficiente, não teria assim, uma identidade suficiente para disputar os campeonatos que tem pela frente. Agora entra a minha análise. Tá? Eu não sei se o momento era agora, porque demitir depois de um 8-0 gera muito ruído externo, passa a impressão de instabilidade, mas ao mesmo tempo, se você espera perder um título para agir, pode ser tarde demais. Né? E o Flamengo, apesar de estar no início da temporada, já perdeu 2 títulos recentes, né? O título da Supercopa e o da Recopa, né? Quando a gente analisa esse contexto, a gente pensa até mesmo na demissão do Rogério Ceni, que foi uma decisão abrupta, né? Corte rápido, mudança de antes da crise estourar totalmente. O Flamengo sempre tem esse perfil. Quando decide, decide de vez. Vamos falar do impacto prático. O que muda? Primeiro, o elenco entra em campo, né? Entra em estado tipo assim de alerta. Mudança de comando mexe com todo mundo, mexe com quem estava acostumado a passar, né? Mexe, faz com que o jogador passe a correr mais. Segundo, o ambiente reinicia. Novo treinador significa nova hierarquia. Terceiro, pressão dobra, porque se o Flamengo engrena, a diretoria vira estratégica. Se oscila, vira instável, que é um dos pontos chaves. Agora vem o próximo capítulo. Plano A, Léo Jardim. Né?
parece que já deu sim, né, pelas notícias que a gente tem. E o Flamengo não costuma fazer esse movimento sem sinalização positiva. Clube desse tamanho não demite sem ter próximo alvo alinhado. E aqui vem a pergunta que eu quero que você pense. Será que trocar de técnico resolve o problema estrutural? Ou o Flamengo precisa também ajustar a gestão de elenco e continuidade? Título grande se constrói com o processo. E esse é o ponto mais delicado. Esse é o ponto mais delicado. O Flamengo hoje ele vive um dilema entre imediatismo e construção. E é por isso que aqui no canal a gente vai muito além da notícia. O Flatalk está chegando com tudo, não é só informação, é debate sério, é análise profunda, é discutir o Flamengo sem extremismo. E eu quero que você participe disso também. Comente aqui embaixo. Você manteria Felipe Luiz até o final do Carioca? Você acha que a diretoria acertou em antecipar? Eu vou ler os comentários, vou responder. E antes de sair, pessoal, antes de sair, nação, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, dá essa moral aqui pra gente, dá essa moral pro canal, porque porque o Flamengo não para. E aqui também não. Tamo junto, até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.